Bom, pessoal, boa tarde para todas e todos. A gente vai dar início, então, à nossa sexta audiência pública para discussão do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Federal Fluminense, a terceira audiência do interior, e a gente vai fazer uma abertura inicial e depois nós vamos assistir uma apresentação do PDI que se encerra em 2007, uma avaliação, uma breve avaliação, e depois a gente abre para discussão com a comunidade, para sugestões, críticas, etc. Para fazer essa abertura, eu convidaria para compor essa mesa aqui de abertura o professor Alexandre, que é o diretor do Polo Universitário de Volta Redonda, o professor Sodré, que é o diretor da Escola de Engenharia de Volta Redonda, professora Ana Maria, que é diretora da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais do Polo Universitário de Volta Redonda, professor Arimateia, que é diretor do Colégio Agrícola de Pinheiral, professor Manhães, que é coordenador do curso de Angra dos Reis. Acho que das unidades de interior são essas que estão aqui presentes, né? Bom, de saída, então, eu quero agradecer ao Polo Universitário de Volta Redonda, com a Escola de Engenharia, a Escola de Administração, por estar acolhendo a gente aqui nessa sexta audiência pública e desejar que a gente faça uma boa discussão aqui, né? As discussões têm sido regionais. Na semana passada nós fizemos uma em Campos, na sexta-feira, envolvendo o Norte e Noroeste Fluminense. Na terça-feira da semana passada fizemos em Rio das Ostras, envolvendo a região dos lagos, ali, Macaé e Quissamã, etc. E hoje nós estamos encerrando com a região sul-fluminense, Volta Redonda, Pinheiral e Angra dos Reis. O Plano de Desenvolvimento Institucional está sendo agora revisado para a sua segunda versão, né? Nós estamos encerrando o PDI 2004-2007. O PDI é como se fosse o plano plurianual da universidade, onde a gente delineia as principais linhas, né, para o desenvolvimento institucional ao longo de um período de 4 anos. A periodicidade do plano coincide com a periodicidade do plano plurianual do governo federal, né? Isso é útil para que a universidade possa ter um horizonte de planejamento que venha ao encontro do próprio planejamento do governo federal, né? O PDI, ele não nasceu agora, né? Nós estamos terminando o primeiro ciclo, foi uma experiência positiva. Ele é um instrumento que garante fundamentalmente a democratização na alocação de recursos, porque discute com a comunidade projetos estruturantes e linhas principais. Ele garante a transparência na alocação de recursos e garante a participação. Nessa segunda versão do plano, a gente introduz algumas novidades do ponto de vista da metodologia, né? Nós fomos buscar inspiração em metodologias participativas, particularmente tomamos como referência a própria metodologia de elaboração do PPA, do Plano Plurianual, né? E introduzimos algumas novidades. Primeiro, a novidade da audiência pública, né? A novidade de você ir às comunidades, tanto no interior da universidade, tanto na sede. Lá em Niterói nós fizemos 4 audiências separadas por campi, né? A primeira delas foi no Graguatá, depois nós fizemos uma na Praia Vermelha, depois fizemos outra no Valonguinho, e a última delas foi no Hospital Universitário Antônio Pedro, pegando toda a área de saúde da universidade. Depois nós entramos num ciclo do interior, com Rio das Ostras, Campos e hoje Volta Redonda. E vamos encerrar na sexta-feira dessa semana, essa primeira etapa, com uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Niterói, onde a gente está convidando a comunidade em geral
convidando as entidades profissionais, os sindicatos, as associações de classe, os conselhos de ordem, etc., para que a universidade possa também estar ouvindo e discutindo com a comunidade mais ampla, a comunidade científica, a comunidade profissional, etc., etc. Passada essa fase, a Comissão de Orçamento e Metas, que é quem conduz a organização da elaboração do plano, terá uma etapa de sistematização, que deve durar ao longo do mês de setembro, e a gente deve fazer, final de setembro, início de outubro, uma plenária final, onde estaremos validando o plano. Então, a novidade que a gente introduz, primeiro, é a ideia das audiências públicas, que garante uma maior participação e uma maior interlocução com a comunidade. A segunda novidade que a gente introduz é a inclusão definitiva das unidades de interior da UF na elaboração do seu plano de desenvolvimento. A UF é uma universidade que tem uma existência, tem um nível de interiorização bastante amplo em comparação com as outras universidades federais. No entanto, no PDI anterior, a interiorização não era adequadamente tratada, embora as unidades tenham até entrado num dos programas, que era o programa de infraunidades, mas a gente acha que agora a gente aprofunda o caráter de globalidade do nosso plano de desenvolvimento. Não dá para pensar o desenvolvimento institucional da UF se a gente não inclui o interior. Outra novidade também que a gente introduz nessa versão de elaboração do PDI é a interlocução com a sociedade. Está fazendo uma sessão, uma audiência pública na Câmara de Vereadores e convidando as entidades da sociedade, etc. Esse esforço é um esforço significativo, muitas pessoas, muita gente envolvida, a Comissão de Orçamento e Metas, que tem aqui vários representantes, o professor Sérgio, que é o pró-reitor acadêmico interino, que está aqui representando a pró-reitoria, que também é da Comissão de Orçamento e Metas, o próprio Jailton, que é o coordenador de desenvolvimento da Proplan, mas que também faz parte da Comissão de Orçamento e Metas, o professor, estou vendo aí, o professor Máximos, que é da Comissão de Orçamento e Metas também. A gente tem, também é uma novidade, todas as audiências públicas estão sendo transmitidas ao vivo pela internet, através da UniTV, que está aqui com o seu diretor, o companheiro José Luiz, a quem eu agradeço publicamente, e aproveito para dar boa tarde para quem está assistindo, que a gente pensa que é só aqui, mas tem... A gente está dizendo que essas audiências públicas estão sendo assistidas pela primeira vez para um público muito mais amplo, na medida que elas estão sendo transmitidas ao vivo, pela internet, etc. A gente envolve o Núcleo de Tecnologia de Informação, que tem viabilizado tecnicamente todo o processo de transmissão, etc., que também participa da Comissão de Orçamento e Metas, E a gente tem aqui também assessor do gabinete do vice-reitor, o Paulo e a Melissa, a coordenadora de orçamento da Proplan, que é a Ana Lima, o coordenador de projetos da Proplan, que é o Paulo Roberto, o coordenador de desenvolvimento de estrutura da Proplan, que é o professor Heitor, a Clarice, que é daqui de Volta Redonda, mas que tem acompanhado todo o processo e que tem sido um apoio importante para a gente, na medida que ela nos ajudou a delinear o instrumento da audiência pública, Foi a Clarice que trouxe para a gente os elementos importantes da audiência pública, e toda a comunidade que participa, de uma forma ou de outra, desse processo. É evidente que esse processo não é perfeito, ele não é acabado, ele é uma melhoria em relação ao quadro anterior, mas não é o ideal, está longe de ser o ideal. O primeiro problema que a Comissão de Orçamento e Metas teve que enfrentar e resolver é o próprio calendário da execução das audiências, que foi feito num período de recesso. A gente sabe que isso tinha um prejuízo do ponto de vista de participação, mas que não chegava a prejudicar a
iniciativa de discutir com a comunidade. Tem acontecido e as discussões têm sido bastante ricas. A comissão teve que tomar uma decisão, porque para que o projeto, para que o plano estivesse disponibilizado no Conselho Universitário de outubro, tem um trabalho enorme que tem que ser feito. Houve um trabalho de preparação também muito grande. A Comissão de Orçamento e Meta se reúne toda terça-feira, desde o início do ano, desde janeiro, no sentido de estar viabilizando, estudando a metodologia, estudando formas de avaliar depois os programas que vão estar entrando na priorização do Plano de Desenvolvimento Institucional, trazendo métodos de avaliação, o método Delphi, o método de análise multicritério, etc. Quer dizer, houve toda uma preparação e houve toda uma preparação para a audiência, a preparação dos manuais, etc. E há todo um trabalho de sistematização que decorre do final das audiências. Então, o calendário era complicado e para que garantíssemos que, sem ser perfeito, pudéssemos fazer um plano com nível de participação melhor do que o anterior, a comissão decidiu manter o calendário, apesar do prejuízo do fato de estarmos vivendo um momento de recesso, né? Então, a ideia aqui hoje é o seguinte: a gente vai fazer essa abertura, depois vamos assistir à apresentação do plano, depois vamos conversar, ouvir as propostas e sugestões da comunidade, debater e, de qualquer maneira, fica aberto para o envio de sugestões, etc., o endereço eletrônico pdi@proplan.uf.br. Até o dia 31 de agosto, a equipe vai estar recebendo as sugestões e críticas que serão depois sistematizadas, né? Então, eu dou as boas-vindas para todos, agradeço a participação de todos os representantes aqui, de toda a comunidade, professores, técnicos administrativos e estudantes, né? E vamos, então, dar sequência à nossa sessão de abertura. Passo a palavra para o professor Alexandre. Muito obrigado, professor Emanuel. Gostaria apenas, em nome dos docentes, funcionários e alunos do Polo Universitário, dar as boas-vindas, felicitar o professor Emanuel pela iniciativa da audiência pública, que realmente é um meio de democratizar esse processo do planejamento, da execução do planejamento da nossa universidade, e congratular-me também, obviamente, né, com todos os presentes, e eu estou também ansioso, né, para assistir à apresentação do PDI. Eu já dei uma lida aqui no plano institucional, né, e acredito que nós estamos um pouco avançados na hora, não vou fazer muito tempo do uso da palavra, gostaria de passar de volta a palavra ao professor Emanuel, dizendo a todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que não são da unidade, os professores aqui do nosso colégio agrícola, o pessoal de Angra, que eu estou tendo a oportunidade agora de conhecer, o professor Manhães, né? Bom, temos toda uma reunião proveitosa. Professor. Professor Arimatea. Bom, boa tarde a todo mundo. Só reiterar as palavras do professor Alexandre, parabenizar essa gestão pela iniciativa de vir ao interior discutir conosco, né, oportunidade que não tivemos na construção do primeiro projeto do PDI. Nós, do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, e certamente vocês já fizeram audiência em Campos, e provavelmente Bom Jesus já esteve contemplado naquele espaço, né, nós sentimos muito no primeiro momento, né, pela dificuldade nossa de participação, porque foi todo um trabalho centrado em Niterói, e nós dos colégios agrícolas temos uma demanda intensa de sala de aula, de unidade de produção, e isso inviabiliza a nossa participação. Então, eu e o professor Fernando Ferrara participamos no último momento só da conclusão, do fechamento, e não somos praticamente contemplados dentro do projeto de desenvolvimento institucional da universidade. Acho que essa é uma oportunidade ímpar, né? O Colégio Agrícola Nilo Peçanha vive um momento de rediscussão da sua institucionalidade, né? E o PDI vem para reforçar essa discussão, né? Então, é um momento bastante propício, né? Agradecer a presença de toda a equipe de Niterói, dos nossos professores e servidores de Pinheiral, e desejar a todos muito sucesso. Boa tarde.
tarde para todos, para todas. Agradeço muito o pessoal de Volta Redonda por estar nos recebendo e parabenizo o trabalho que vocês têm realizado, que, apesar de longe, sabemos como a expansão da UFSC está se fazendo aqui na região. Eu sou coordenador do curso de Pedagogia de Angra. Em junho fizemos 15 anos do nosso curso. 2 alunas nossas do Diretório Acadêmico Florestan Fernandes estão presentes, inclusive com as camisetas dos nossos 15 anos comemorados em junho. Eu participei do grupo de redação do PDI, que se encerra nesse momento, por escolha da plenária. E, naquela ocasião, defendi, junto com outros companheiros, os projetos de interiorização da universidade. Inclusive, a manutenção de uma proposta, eu acho que é muito importante ser citada, que é a ideia da interiorização ser pensada filosoficamente a partir da história e da experiência já existente no interior, e com a efetivação, com a ação de seminários de interiorização. Infelizmente, no PDI anterior, essa ação dos seminários para pensar em interiorização não aconteceram. E eu espero que, a partir de agora, nós tenhamos a oportunidade de colocar em prática e pensar a interiorização a partir das regiões, de sua cultura, de sua história, das experiências que já realizamos. Inclusive, no nosso caso, a experiência já bem-sucedida de um curso que formou 14 turmas até esse momento, e em setembro formaremos a turma 15. E, com isso, nós trouxemos também o apoio da professora Sônia, chefe do Departamento de Educação, Cidade e Conhecimento, lá de Niterói, que também é professora de Angra, e esperamos contribuir para a discussão, não só de Angra, mas da interiorização como um todo. Obrigado. Obrigado, Manhães. Passo a palavra para o professor Sodré. Boa tarde aos nossos colegas de Volta Redonda, aos nossos vizinhos de Pinheiral e aos nossos quase vizinhos de Angra dos Reis. Eu queria agradecer aí ao professor Emanuel e a sua equipe, ao professor Sérgio, por nos dar essa oportunidade de estar aqui discutindo o Plano de Desenvolvimento Institucional. O professor Emanuel, pela segunda vez, ele está introduzindo uma metodologia diferenciada para a discussão de um planejamento. Para quem não sabe, foi o professor Emanuel que introduziu o orçamento participativo na Prefeitura de Volta Redonda, que até começou quando ele era secretário de Planejamento, e até hoje a metodologia seguida foi aquela que ele introduziu. Então, eu quero aqui parabenizar o professor Emanuel pelo orçamento participativo de Volta Redonda, e estou vendo que você está fazendo uma versão do orçamento participativo também para a universidade. Parabéns, e esperamos que tenha bastante sucesso nessa discussão. Boa tarde a todos. Representando aqui a Escola de Ciências Humanas e Sociais do Polo Universitário de Volta Redonda, eu fico muito satisfeita de reencontrar aqui os meus colegas de Niterói e cumprimentar particularmente ao professor Emanuel por essa iniciativa. Eu tenho 27 anos de universidade e é a primeira vez que eu vejo o PDI, quer dizer, trilhando o caminho de se tornar conhecido. Quer dizer, deixa o âmbito de uma meia dúzia e passa a constituir numa discussão de todos. Eu penso que isso é muito importante para a universidade, muito importante para nós termos essa oportunidade, né? Conhecer o que a administração central pensa e pretende e como ela percebe o nosso anseio e como ela tenta colocar isso em prática. Parabéns a todos pelo esforço que estamos despendendo no sentido dessa inovação e na tentativa de fazer bem, acompanhar bem esse passo. Bom, então agora a gente vai entrar na segunda etapa, a gente vai desfazer a mesa, e eu lembro apenas que o Jailton vai apresentar
é o PDI que está se encerrando em 2007, né? Nós não estamos trazendo... É claro que ele tem vários elementos que são elementos permanentes que podem vir a continuar, na medida que a comunidade assim o entenda, compondo o PDI 2008-2011. Mas nós vamos avaliar, então, a execução do PDI 2004-2007 e pensar, a partir daí, na construção do PDI 2008-2011. Então, a gente desfaz a mesa e o Jailton passa a fazer a apresentação. Bem, boa tarde. Meu nome é Jailton, estou coordenador de desenvolvimento da Pró-Reitoria de Planejamento e vim apresentar para vocês um pouquinho da evolução do PDI, né, nesse período de 2000, quando nós começamos a elaborar esse plano, e a etapa que nós estamos vivenciando agora, que é o final do PDI 2003-2007 e a construção do PDI 2008-2011. Então, inicialmente, né, mostrar um pouquinho da dimensão dessa universidade que nós vivemos, né? Essa instituição que nasceu em Niterói, mas se espalhou pelo estado do Rio. Não só o estado do Rio, né? Hoje nós temos uma unidade no Pará, que é a Unidade Avançada José Veríssimo, é uma escola, né? Maternidade, hospital, escola, perdão, e nós estamos nesse processo de distribuição de recursos para atendimento a essa dimensão, né, dentro do Estado e bem como também nessa unidade no Pará. Aqui é um pouquinho dos números da universidade, né? Nós temos 69 cursos de graduação, de pós-graduação nós temos 43 cursos, alunos matriculados 28.288, não só na graduação, mas a todo o conjunto da pós-graduação também, os alunos do interior. Número de biblioteca 24, número de laboratórios 349, número de docentes 2.068 docentes, número de técnicos administrativos 4.064 e uma área física de 8 milhões de metros quadrados. Você dá conta de toda essa manutenção, é um processo dispendioso, aonde a universidade, com os recursos que ela detém, fica praticamente impossível você atender todas as áreas de forma adequada. E o que nós pensamos? Se você fosse trabalhar na distribuição, você poderia, de repente, privilegiar algumas áreas e deixar outras áreas de fora. Então, o processo do... Pois não. Tá. Ok. Obrigado. Então, a ideia do plano é você trazer um pouco dos programas de desenvolvimento da instituição e alocar recursos para atendimento a esse plano. O objetivo do PDI é definir e implementar programas estruturantes para o desenvolvimento de médio e longo prazo da UF, tanto nos aspectos acadêmicos quanto no organizacional, territorial, socioambiental e cultural, através de metodologias participativas. Esse processo que nós estamos trazendo para vocês, na realidade é um pouco da demonstração desse processo, mas o que nós estamos em busca é exatamente de subsídios para nós construirmos o PDI 2008-2011. Isso que nós temos feito através das audiências públicas, que é um processo mais democrático do que foi adotado na elaboração do PDI 2003-2004,
nessas audiências, nós estamos tentando buscar exatamente o subsídio da comunidade, isso é, tentar traduzir os anseios dessa comunidade para definirmos quais são os programas de desenvolvimento para a instituição. Essa é a ideia. Para tanto, nós disponibilizamos na página da UF, né, www.uf.br, um conjunto de documentos, os quais vocês podem ter acesso, e na leitura desses manuais de elaboração do PDI, bem como análise do PDI anterior, vocês vão poder fazer propostas até o dia 31 de agosto, através do endereço pdi@proplan.uf.br. Esse PDI, ele foi composto, esse que está se encerrando, das áreas estratégicas definidas como graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, gestão de pessoas e planejamento e gestão. Essas áreas são as áreas prioritárias que foram identificadas através da consulta feita em 2003. Esse processo que está se encerrando, ou nós vamos dar sequência a esse tipo de ação estratégica, ou vão surgir outras áreas estratégicas. Então, o que nós estamos tentando? É contar com o apoio da comunidade para respaldarmos o nosso trabalho. Então, é interessante que vocês leiam o documento anterior, que já está na fase final, para que a gente possa ter esse respaldo, né? Ou vocês vão apresentar novas sugestões, novos programas, novas áreas, ou qual é o processo que nós vamos adotar na comissão de sistematização para daqui a mais ou menos 2 meses, estamos apresentando isso novamente, um retorno para vocês de todo esse processo que nós startamos há 2 semanas atrás, né? Então, a ideia é buscar junto à comunidade todos os programas possíveis de identificação como prioritários dentro da instituição, para desenvolvimento desta instituição. Se nós fôssemos trabalhar hoje com esse documento, se fôssemos mostrar esse documento, nós perderíamos um tempo enorme, porque essa área é a área 1, graduação e pós-graduação, e ela é composta por 6 objetivos, 13 estratégias e 40 ações. Se nós fôssemos ficar representando esse trabalho, não terminaríamos hoje essa audiência. Então, estou colocando como exemplo o rol de ações que nós temos que dar conta com esse PDI. O que é isso? O que são essas ações? Foram os produtos gerados nas audiências, ou melhor, nas reuniões feitas no ano de 2003 e que foram consolidadas nesse documento que foi oferecido ao Conselho, e o Conselho entendeu que era de importância esse documento como para o desenvolvimento da instituição e aprovou esse PDI com vigência de 2003 a 2007. E esse rol de ações que vocês vão poder encontrar melhor na página que eu citei da UF, né, é um conjunto de ações que, obviamente, a gente não vai conseguir reproduzir aqui. Eu tenho apenas a página inicial de cada área. Essa aqui é a área 1, na qual eu acabei de citar, o quantitativo de objetivos, estratégias e ações. A área 2, que cuida de pesquisa e extensão, são 2 objetivos, 5 estratégias e 29 ações. A área 3, que tem 2 objetivos, 3 estratégias e 17 ações. Aqui a área 4, que nós temos 5 objetivos, 14 estratégias e 49 ações. Se vocês levarem em conta o volume de ações e estratégias por área, e se nós fôssemos alocar o volume de recursos que nós temos disponível hoje no orçamento para atender todas essas ações, nós estaríamos pulverizando o orçamento, colocando um volume mínimo de recursos em cada ação, e não teríamos condição de atender a toda a demanda da instituição. Então, o que a Comissão de Orçamento e Metas procurou fazer? Traduzir todas aquelas ações por área em apenas a um eixo central. Isso é, tentar
convergir todas as ações por área, e o resultado foi 7 programas que nós extraímos desse conjunto maior. E o eixo central obteve esse nome: expansão de vagas e melhoria qualitativa de cursos. Então, o que acontece? Os recursos que nós injetamos para atendimento a essas ações do ano de 2013 a 2007, todas convergiram para esse tipo de ação, quer dizer, atender a expansão de vagas e melhoria qualitativa de cursos. Eu acabei de citar aqui que nós temos um orçamento reduzido. Talvez vocês não tenham conhecimento do volume de recursos que a universidade recebe no ano. Vou passar aqui um pouquinho à frente. O nosso orçamento está na ordem de 678 milhões para o ano de 2007. Esse volume de recursos, ele é dividido em despesa com pessoal, no qual nós destinamos 587 milhões, quer dizer, quase 90% dos recursos são gastos com despesas de pessoal. Despesas correntes, 69 milhões. Essa despesa corrente é aquela responsável pela nossa manutenção. E a parte dos recursos próprios, que são os recursos gerados pela própria, o esforço que a universidade tem na venda de produtos e serviços. Então, nós conseguimos uma autorização do Ministério de 12 milhões. Se você for analisar aquele conjunto de ações, se nós pudermos contar apenas com esses 2 volumes de recursos, vocês podem ter certeza que não daria para cumprir todas aquelas ações. Então, a comissão... Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho só, porque não são 69 só, né? Nós temos que gastar 69 milhões ainda com recursos do Tesouro, com gasto de auxílios, que esses auxílios são o comprometimento com auxílio alimentação, auxílio transporte pré-escolar. Nós temos que separar desse montante de 69 milhões esses 16. Para os colégios técnicos, nós temos 1.600.000 retirado desses 69, e na realidade nós podemos contar apenas com 42 milhões para a manutenção da instituição como um todo. Quando eu falo instituição, é todo aquele conjunto no estado do Rio e mais o Pará. Então, vocês terem ideia, esses 42 milhões é insuficiente. A Comissão de Orçamento e Metas conseguiu visualizar a dimensão desse montante de recursos e, entendendo ser insuficiente para atendimento, o que nós trabalhamos com os recursos? Definimos uma lógica de distribuição. Quer dizer, aqueles 42 milhões estão dentro dessa caixinha chamada recursos do Tesouro. E da previsão de recursos diretamente arrecadados, que são os recursos chamados próprios, né, 80% ela está retornando para o órgão gerador da Receita. Mas para dar conta de quê? Do próprio esforço dessa unidade na geração de receita para cobrir aquele esforço para gerar esse recurso. Então, quando o cinema da universidade vende o serviço, que é a venda do bilhete, para colocar a exibição de um filme, o que ocorre? Ela tem um gasto com o aluguel daquele filme, com espaço, a manutenção, então ela recebe 80% para cobrir esse tipo de gasto. Não é que vá para a unidade para ela desenvolver algum tipo de ação, é basicamente para cobrir o esforço que ela tem na geração daquela própria receita. 20% tem vindo para esse total efetivo, que, somado com recursos do Tesouro, tem produzido um montante no qual nós temos, ao longo de 2005, 2006 e 2007, nós mantivemos esses percentuais de rateio. Então, a despesa fixa. O que é despesa fixa? É todo o gasto que a instituição tem com pagamento de energia elétrica, água, luz, telefonia, né? E mais alguns gastos de contrato de manutenção, de elevadores. Isso é considerado despesa fixa. Livre ordenação é o volume de recursos destinados às unidades acadêmicas e administrativas para a sua manutenção. Aqui dentro nós temos as unidades acadêmicas, as pró-reitorias e superintendências. E o PDI,
são aqueles programas que nós vimos, que era o InfraUF e aqueles do eixo central, que nós estamos alocando recursos para desenvolvimento daquelas ações, daqueles programas. Bem, se vocês olharem, 20% está vindo para cá, mas na realidade ele não é distribuído nessas caixinhas. De acordo com a resolução 31A do Conselho, para efeito de cálculo, nós somamos os recursos do Tesouro com os 20% da receita diretamente arrecadada. Mas na hora da divisão, para a despesa fixa, nós alocamos apenas os recursos do Tesouro, bem como livre ordenação. Os 20%, de acordo com essa resolução 31A, estão sendo todo ele carreado para atendimento ao plano de desenvolvimento da instituição. No ano de 2005, nós tivemos um total efetivo de 29 milhões e carreamos para o PDI 5 milhões. 2006, 6 milhões e 2007, 7 milhões. Se vocês atentarem para um detalhe, nós temos um total efetivo de 44 milhões, que é o somatório do recurso do Tesouro, que eram aqueles 42, e mais 20% da receita diretamente arrecadada, fazendo um total de 44.800. Segundo a previsão da Superintendência Administrativa, para nós cobrirmos os nossos gastos de despesa fixa no ano de 2007, segundo a projeção do SDA, nós teríamos uma necessidade de 41 milhões e 600. Então, se nós tivéssemos que distribuir de acordo com a previsão do SDA os recursos, quer dizer, 41 milhões ficariam aqui na despesa fixa, e o restante seria distribuído entre essas duas outras esferas de recebimento de recursos. Então, se 41 milhões, eu tenho 44, vamos arredondar, né? 41, 44, sobrariam 3 milhões para nós distribuirmos entre a livre ordenação e o PDI, o que ainda minimizaria os programas de desenvolvimento. Ocorre que, dentro da comissão, nós entendemos que nós poderíamos, através de um esforço de otimização da nossa força de trabalho e até mesmo com a redução de gastos dentro da universidade, nós conseguiríamos chegar a 32 milhões. Então, deixamos dentro da despesa fixa 32 milhões e ainda com a possibilidade de recebermos ao longo do ano novos recursos do Ministério para atendimento e a cobertura dessas despesas, e fizemos uma redução para 32 milhões e conseguimos alocar para a livre ordenação e para o PDI esses montantes de recursos. Bem, aqueles programas do PDI, ao longo dos anos, aquele conjunto maior, cuja apresentação ela não foi disponibilizada, apenas o primeiro slide nós estávamos mostrando por área das ações, nós não conseguimos, a comissão não conseguiu definir as metas globais daquele plano, de 2003 a 2007. Mas para o eixo central, nós conseguimos definir as metas a serem alcançadas. Então, eu vou fazer um pequeno relato de como é que foi o comportamento da execução no ano de 2006 para os programas do PDI. Dentro da categoria auxílio, nós tivemos o ProAluno, que apoiou cerca de 900 alunos de graduação em eventos acadêmicos, científicos e culturais, e a meta era atender 1.000 alunos. É suficiente o volume de recursos para atendimento à demanda dos alunos da universidade? Obviamente que não. Vocês viram que o recurso é pequeno, mas dentro das possibilidades nós conseguimos definir como meta atendimento de 1.000 alunos. Dentro do FOPESC, atendeu o programa no ano de 2006, atendeu 333 solicitações, sendo que 141 participações em eventos nacionais, 60 em eventos internacionais, 83 apoios a projetos de pesquisa e 49 apoios a grupos de pesquisa. A meta era atendimento a 250 participações em eventos e 250 projetos de pesquisa. Auxílio publicação, foram apoiados 178 artigos Qualis A, internacional, e a meta era 200 artigos.
programa editorial foram publicados 17 livros e 8 periódicos, quando a meta eram 8 livros e 10 periódicos. Categoria Bibliografia Básica, foram adquiridas bibliografias básicas para 22 cursos, sendo que 7.756 exemplares, né, foram adquiridos. E a meta era atender 17 cursos. Apoios. Dentro dos programas, nós tivemos que alocar para atendimento tanto ao NTI, ao Núcleo de Tecnologia de Informações, como à Superintendência Administrativa, recursos, por entendermos que esses dois órgãos da instituição são fundamentais para atendimento à instituição, à UF como um todo, né? Eles produzem serviços que atingem diretamente as ações a serem desenvolvidas por essas unidades. Então, o NTI conseguiu, com um volume de recursos recebido, expandir a rede UF, né, aumentando a conectividade física da rede, implementou ferramentas para difusão e compartilhamento de informações, instalação de 7 novos laboratórios de graduação, análise de novas soluções de rede em conjunto com a comunidade acadêmica, implementação do projeto VoIP for All, da RNP, pesquisas e implementação de uma plataforma PABX IP sobre software livre, pesquisa em VoIP sob VLAN desenvolvida nas comunidades acadêmicas e transferências de sistemas de grande porte IBM para a plataforma web, utilizando software livre. O SDA, a Superintendência Administrativa, reforçou sua equipe técnica e infraestrutura operacional de forma a atender os programas prioritários do PDI e as demandas da comunidade. Dentro da estrutura do SDA, existe uma unidade chamada CAEP, que é a antiga prefeitura. E esse órgão, para atender a todos os projetos a serem desenvolvidos na universidade, principalmente os projetos de obra, ela não tem mão de obra qualificada para isso, ela não tem engenheiro civil, não tem engenheiro elétrico. Então, o que ocorre? A SDA recebeu um volume de recursos para, no caso de necessidade de desenvolvimento de um projeto dessa ordem, ela fazer a contratação terceirizada desse pessoal para atendimento a esse objetivo, a esse projeto. Seus resultados podem ser avaliados a partir do número de projetos atendidos, licitações realizadas e obras executadas. Portanto, a partir dos próprios resultados globais do PDI, nós conseguimos avaliar a dimensão desse investimento na SDA com a contratação desses técnicos. Infraestrutura. InfraUF, né? O programa atendeu a maior parte das solicitações de obras e compra de material permanente ou equipamento realizado pelas 28 unidades que receberam recursos. Infolab, projeto de instalação de laboratórios de informática nas unidades acadêmicas. No total, 17 unidades de ensino tiveram seus laboratórios de informática implantados e 4 estão em fase de implantação. A meta era atendimento a 7 cursos de graduação. Obras, o SDA, naquela situação, contratou alguns técnicos, engenheiros, para desenvolvimento dessas obras. Obras que foram consideradas críticas, que implicavam em risco de vida e imposição legal para sua realização. A meta eram 13 obras, nós conseguimos, através da injeção de recursos no PDI, conseguimos realizar 14 obras. Recuperação estrutural da rampa de acesso à Biblioteca Central do Graguatá, elevação do muro lateral, grades e portões da Faculdade de Direito, projeto para reforma de instalações elétricas da subestação da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, reforma do telhado do antigo prédio do Instituto de Física, reforma parcial das instalações elétricas da reitoria, reforma do telhado do Instituto Biomédico, reforma do prédio do Instituto Anatômico, reforma das instalações de serviço médico, demolição mecânica dos brizos solares da Escola de Engenharia, implantação de laboratórios e reforma de salas de aula da Faculdade de Medicina, reforma da fachada do Instituto de Física, recuperação dos pilares do DCE, recuperação estrutural no prédio da Faculdade de Veterinária e recuperação do piso do estúdio de áudio do IACS.
conseguimos ainda, através dos programas de bolsa, atender 84 bolsas de iniciação científica, 130 bolsas de licenciatura e 130 bolsas para docentes, 53 bolsas para técnicos administrativos dentro do PQUF, quando a meta era 172 docentes e 43 técnicos administrativos. Bem, a ideia era passar todo o volume de recursos, para que vocês tivessem ideia do quanto é ínfimo o recurso que nós temos disponível para atender a toda a demanda da universidade, e por isso mesmo a necessidade da implantação desse plano de desenvolvimento, no qual a ideia é você alocar recursos não só para a manutenção, mas sim para o desenvolvimento da instituição. E, graças à ideia dessa, ao avanço que nós teremos, que vamos conseguir, com certeza, com esse trabalho, eu acho que é de essencial importância para a instituição. Então, nós precisamos contar com o apoio de vocês e que vocês entendam a situação e produzam essa diretrizes, né? O que nós precisamos aplicar com os poucos recursos que nós dispomos, aonde é que nós vamos alocar esses recursos para alcançar o desenvolvimento necessário. Bem, eu vou ficar por aqui, passar agora a palavra ao professor Emanuel. Eu vou só complementar aqui, porque essas obras que o Jailton apresentou aqui, essas obras aqui foram obras que foram executadas de forma centralizada, que eram uma categoria do PDI que se chamava obras críticas, que eram situações emergenciais, né, que colocavam em risco a vida das pessoas, ou que tinha imposição do Ministério Público, etc. Então foram realizadas de forma centralizada. Mas aqui não estão as obras que foram realizadas de forma descentralizada através das unidades, através desse programa aqui, ó, que é o InfraUF. Esse programa alocou recursos de forma descentralizada às unidades, e aí o que aconteceu? Teve unidade que montou auditório, biblioteca, laboratório. Aqui em Volta Redonda, Sodré, você usou o InfraUnidade? Montou o que no InfraUnidade? Laboratório multimídia, compra de equipamento. Por exemplo, o Instituto de Letras, por exemplo, com os recursos, eram recursos mais ou menos da ordem de R$50 mil, né, que eram feitos mediante a apresentação de projetos, né, e que, por exemplo, o Instituto de Letras usou grande parte para a compra de livros, para bibliografia básica de lá do Instituto, etc. Quer dizer, os institutos, as faculdades, as escolas, de forma descentralizada, definiram o uso de infraestrutura, e aqui na infraestrutura também houve a execução de muitas obras. A Faculdade de Medicina, por exemplo, reformou totalmente os 2 auditórios, né, tanto o Argemiro quanto o Aloysio Salles, lá na Faculdade de Medicina. Enfim, houve uma quantidade grande. Por que é importante falar isso? Porque o PDI, ele não apenas ajuda a gente a compreender a amplitude de demandas da universidade, ao invés da gente pegar o recurso e dizer, vamos usar isso tudo para fazer isso assim, assim, não. Tem que dar conta desde um programa pró-aluno, por exemplo, para garantir viagem, eventos para aluno, até a montagem de laboratório, a montagem de uma biblioteca, etc, etc. Então, o PDI não apenas garante, não apenas discute e formula o que essa universidade quer ser nos próximos 4 anos, como ele também executa efetivamente, porque senão ia ser só, né, ia ser só vontade, né, ia ser só plano, só desejo, não tinha execução. E uma novidade do nosso PDI em relação ao PDI das outras universidades é que aqui o nosso PDI está efetivamente vinculado ao orçamento. Quer dizer, ele define o uso de uma parcela do orçamento e executa essa parcela do orçamento. Mas ele em si não contém apenas aquilo que vai ser contemplado no orçamento. Ele diz qual é o plano de desenvolvimento da universidade. Uma parcela desse desenvolvimento é bancada pelo orçamento do ano. Outra parcela pode ser bancada por outras fontes, do Ministério de Ciência e Tecnologia, etc., mas a universidade é como se fosse o plano diretor da universidade. A ideia é que o PDI seja o plano diretor para
que os recursos que vierem para a universidade tenham um destino conhecido pela comunidade acadêmica. Nesse sentido, ele é, Sodré, o embrião do orçamento participativo. Não é ainda o orçamento participativo, mas é o embrião do orçamento participativo. É a partir daqui que a gente vai aprofundar a nossa capacidade de elaboração do orçamento a partir das demandas da própria comunidade, né? A gente vai dar início, então, agora à etapa seguinte. Aí eu vou convidar para compor lá a mesa, para fazer as anotações e as inscrições. Eu vou pedir que a Clarissa, que tem feito as nossas atas, no dia seguinte de cada audiência tem um release do que foi feito na página da internet, na página da UF. A Clarissa tem ajudado a gente, o Serra também lá em Niterói. Então, vou convidar a Clarissa, o Jailton, o representante da PROAC, o pró-reitor interino, o Sérgio, para a gente estar conduzindo essa parte, e a gente vai agora abrir a inscrição da comunidade. O tempo de cada inscrição é aproximadamente 5 minutos. Essa é uma reunião de trabalho, portanto, tem uma interlocução forte, né? Perguntas, eventuais questões e tal. A mesa vai ter uma interlocução forte, então, nesse momento com a comunidade, tá bom? E quem quiser já encaminhar sugestão por escrito, pode fazer agora, ou então encaminhar pelo endereço que o Jailton anunciou aqui, tá? Então, vamos começar a etapa seguinte. Esse auditório aqui, né, Sodré, é muito distante, né? Podia ser uma mesa aqui embaixo, né? Mas eu acho que isso, quem sabe o próximo infra-unidade não der uma trabalhada nisso aqui, né? Então, as inscrições estão abertas, o Jailton vai estar anotando aqui, para a gente estar ouvindo a... Ela tem uma saitinha, fica na volta. Daniel, primeiro. Aqui o microfone aqui, Daniel. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Eu sou Daniel, estou aqui representando o Diretório Central dos Estudantes. A gente tem tentado acompanhar um pouco da discussão do orçamento da universidade pelo PDI. A gente tem visto que as discussões ao longo desses debates têm sido feito do orçamento da universidade, né, as demandas colocadas pelos segmentos que puderam estar presentes nas plenárias, e, de um modo geral, também se faz um pouco também do balanço do que é o planejamento da universidade, se repensa também a universidade. É o que a gente tem visto, né, de algumas falas e tal, o que esses espaços têm significado, né? Significado em termos de importância para a atual administração, né, que dão a essas plenárias uma importância muito grande, né, para ouvir a comunidade, e é importante que se dê importância a espaços que escutem, né, as demandas locais, cada proposta, cada formulação que se faz regionalmente, nos seus locais de trabalho, de estudo e etc. Mas também se repensa também qual é o papel da UF, para onde ela tem que expandir, como se expande, né? Nesse sentido, espaços de tamanha importância, a gente saúda todos que estão presentes, né, que vê a importância de estarem aqui debatendo o orçamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de fazer a crítica, né, ao fato de estar sendo feito um período de férias, né, em que eu, enquanto diretor do DCE, e todos, né, que representamos diretórios acadêmicos e tal, não podemos nos furtar de fazer a crítica ao momento que se faz isso, né? Se dá tanta importância a esse espaço e se faz no período de férias. Quando nós vimos, por exemplo, que algumas plenárias que nós buscamos trazer pessoas, né, dos diretórios acadêmicos, estudantes de modo geral, para colocar várias propostas interessantíssimas, né? Como, por exemplo, na questão da alocação das viagens que se faz da UF de transporte, né, de criação de uma espécie de empresa júnior para se fazer isso. Já que a UF gasta muito dinheiro com uma empresa terceirizada para ver a questão das viagens, pagar muito mais caro para as viagens do que o corriqueiro, como se uma pessoa normal fizesse, pela UF ser uma instituição e tudo mais.
Então, dessa maneira, a gente respeita a participação de todos aqui, mas nós não podemos legitimar isso aqui como uma plenária pública, né, como uma audiência, né? Inclusive, nem são citados os diretórios acadêmicos na apresentação das pessoas presentes. O diretor tal, diretor tal, diretor tal, mas os diretórios acadêmicos, por exemplo, não são nem citados, né? Então, se se fala né, da democracia na participação, para nós falta para o nosso segmento, né? Então, a gente vem fazendo falas em protesto disso em todos, às vezes mais exaltados, às vezes menos, mas em todas as plenárias, né, da importância disso. Nós temos diversas divergências com o PDI. Achamos que o recurso alocado é muito pouco para a participação, para se conversar sobre isso e tal. Defendemos o orçamento participativo, vamos apoiar qualquer medida que o PDI se transforme no orçamento participativo, com certeza, né? Temos críticas, por exemplo, aos recursos, por exemplo, na questão do autofinanciamento, né, que a universidade vem se curvando, né, perante a essa dinâmica introduzida na universidade, que vem perdendo autonomia, inclusive, né, espaços, inclusive, são fechados, né, para o espaço público, para setores privados e nos fins de semana, o IXIF é assim, né, e assim por diante. Nós temos muitas discordâncias, mas não deixamos de participar e de colocar nossas propostas, né? Nossas propostas, por exemplo, vão desde coisas corporativas, como a assistência estudantil, né? É bom se fazer debates assim no interior, porque nós fizemos um encontro do interior, tem presente aqui alguns estudantes que participaram, que nós debatemos muito, né, a precariedade dos estudantes do interior, né? Se existe evasão em Niterói, o interior é muito maior, né? Talvez aqui em Volta Redonda tenha uma realidade um pouco diferente, porque tem um prédio e tal, mas em boa parte dos lugares, né, se fazem CIEPs, brisolões, né, não se tem nenhum tipo de assistência estudantil, bolsa é muito raro, né? Então é algo que é latente, né, na realidade dos estudantes. Então vai desde propostas assim que a gente tem levantado, não vou aqui ficar elencando, né, acho que é importante também os estudantes daqui colocarem também o que sentem na pele e tal, para que haja a anotação, mas também não são demandas só corporativas. A gente quer que os estudantes pensem essa universidade quanto uma universidade, enquanto o que ela representa na sociedade, né? E quando se faz essas audiências nesses momentos, não se incentiva isso. Muito pelo contrário, se diz claramente, né, é o que eu interpreto disso, que não há um mínimo de intenção de que haja uma participação maior dos estudantes, ou um mínimo de respeito com esse segmento, enquanto segmento ativo nas decisões, né? Simplesmente o segmento passivo que vem e recebe sua aula e tal. Né? Então, essa é a nossa crítica, é a fala inicial, né? Desejo a todos aqui boas propostas, que se engajem realmente nisso, mas não podemos deixar de fazer a crítica e de solicitar a solidariedade dos presentes, né, para essa situação que os estudantes têm passado hoje, né, já que a gente participa da universidade, a gente se esforça individualmente, coletivamente, para participar dos espaços e nem sempre temos o respeito devido a essa participação ou a essa intenção de participação. Obrigado. Obrigado, Daniel. A crítica é aceita, né? Nós tínhamos, inclusive, antecipado que a época podia não ser mais favorável e a Comissão de Orçamento e Metas teve uma difícil decisão a ser tomada. Com relação a citar a presença dos diretórios, de fato, eu me desculpo porque devia citar, mas eu lembro que a gente cita e chama para a mesa as unidades previstas no calendário para serem parte da audiência, que nesse momento aqui eram as unidades que nós chamamos. Na audiência do Antônio Pedro, havia ali o DCE, o Sintuf, a DUF como membros a estarem trazendo as suas contribuições específicas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que citar a presença e a participação dos diretórios é o mínimo que a gente podia fazer, e eu me desculpo por não ter citado aqui no momento, então eu absorvo a crítica, porque aqui é o espaço da crítica mesmo, para a gente estar recebendo a crítica, porque é com ela que a gente constrói uma universidade melhor, né? Então eu queria fazer esse registro. Tem inscrição do Alexandre, o máximo